Olá pessoal, o professor Rigueto na área para nós trabalharmos agora com um tema chamado iter criminis. Tá? O que é o iter criminis, como funciona o iter criminis, tá? E o que a gente precisa entender sobre ele. O iter criminis, em latim, significa o caminho do crime. E o caminho do crime, pessoal, a gente vai ter que avaliar aqui dentro do nosso cenário, ele vai ser dividido, tá? Basicamente em 4 partes. Existe uma quinta parte, que também pode integrar o iter criminis, mas alguns até doutrinadores entendem que não faz muita diferença essa quinta parte. Mas separe aí na tua anotação da seguinte forma: cogitação, preparação, execução e consumação. Então vamos avaliar, na verdade, que o iter criminis, o caminho do crime, todo crime passa por esse cenário. O cidadão cogita a prática de um crime, ele se prepara para a prática de um crime, executa o delito e acaba chegando à sua consumação. Se você quiser fazer uma linha do tempo, faz uma linha do tempo aí no teu caderno e escreve: cogitação dá um tempo, preparação dá um tempo, execução dá mais um tempo e consumação. Nós temos que perceber que a nossa legislação, ela não pune a cogitação e a preparação, salvo, na verdade, os atos de terrorismo. Uma legislação recente que diz, na verdade, que é punível os atos preparatórios por terrorismo. Mas fora isso, na verdade, não se pune o ato preparatório. Então, pensar em fazer um crime e se preparar para fazê-lo ainda é fato impunível no Brasil. Só vai ser considerado punível a partir do momento que eu der início à execução dos atos. E se conseguir consumar o delito fica consumado, o crime fica consumado. Caso contrário, eu teria tentativa desse delito. Vamos passar alguns conceitos básicos de cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação é a mentalização do fato criminoso. Eu penso em fazer um crime. Preparação é formar as condições prévias para a execução do crime, porém não se agrediu ainda nenhum bem jurídico, também impunível. Às vezes o legislador transforma, esses atos preparatórios em tipos penais, como é o exemplo do artigo 288, chamado associação criminosa. Nós nos reunimos para a prática de crimes, mas essa reunião com liame subjetivo, que é a intenção, na verdade, de nós praticarmos um crime, já é um crime, porque nós cogitamos nos reunir, nós nos preparamos e nós executamos o 288, nós consumamos o 288 quando nós nos reunimos para a prática de determinados crimes. Tá? Então aqui nós temos um cenário voltado para um crime em que o ato preparatório, que é impunível, tornou-se um crime pelo legislador. Repito, o ato preparatório não é crime. Nesse caso, ele transformou o ato preparatório num crime em que passa-se pela cogitação, preparação, execução e consumação. No artigo 288. Vai lá no Código Penal e confere a redação do artigo 288. Para quem quiser entender bem o 288, inclusive, basta assistir aquele filme 60 segundos com o Nicolas Cage, onde o Nicolas Cage tem que fazer o furto de determinados veículos e levar para um galpão. Quer dizer, o furto é o outro crime. E a reunião daqueles criminosos naquele galpão, incluindo o Nicolas Cage, é a associação criminosa. Então eles cogitam se preparar, se reunir para a prática de crimes, eles se preparam indo para o galpão e lá eles executam estratégias para furto dos veículos. Ali caracterizou o crime do 288. Mas repito, para todo crime eu passo pelo iter criminis. Às vezes, pessoal, é numa fração de segundos. Eu puxar um revólver agora, apontar para você, apertar o gatilho e tirar a tua vida, eu cogitei, preparei, executei e consumei. O fato, na verdade, de eu ir para um determinado local portando uma arma de fogo, eu cogitei, preparei, executei e consumei. O fato de eu perceber aquela história de que a oportunidade faz o ladrão, em que eu vi uma porta aberta e vou praticar o furto naquele estabelecimento, eu cogitei, preparei, executei e consumei. Tá vendo? Todo crime passa por isso. Eu vou abusar sexualmente de alguém, eu cogitei, preparei, executei e consumei. Às vezes a cogitação é lenta, a preparação é lenta, a execução é ali e a consumação. Mas às vezes é uma fração de segundos. Então só cuidem com esse ponto, tá? Porque cogitação e preparação são impuníveis, salvo na lei de tortura, na lei do terrorismo, desculpe, tá? A execução, o bem jurídico começa a ser atacado, quando eu começo a executar, eu começo a colocar o bem jurídico em risco, e a consumação,
né? É quando todos os elementos do crime se encontram descritos no tipo foram realizados. Matar alguém, matei. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, subtrair. E assim por diante. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui? Lembra que eu falei que cogitar, preparar, executar e consumar eram os 4 elementos? Alguns treinadores separam em 5 e 6, mas os básicos são esses 4 elementos que fazem parte do iter crimes. Nós temos um 5º elemento. Sim, nós temos um 5º elemento, chamado exaurimento. Eu vou tentar desenhar para vocês, tá? Para vocês ficarem bem. Vou montar aqui num pedaço de papel, só para você entender a linha do tempo, tá? E vou colocar para vocês assim, então. Vamos colocar aqui. Cogitação, tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Ó, preparação, tá? Execução e consumação. Eu quero que vocês façam esse desenho aqui, ó. Vamos ver se conseguem entender ele. Vamos ver se a câmera pega bem a imagem. Às vezes desfoca um pouquinho. Aqui, ó. A imagem está ficando um pouquinho. Não é meio ruim agora por causa da claridade, mas tá vendo, ó? Eu cogitei, preparei, executei e consumei, tá? Essa é a linha de raciocínio. Deixa eu me aproximar o máximo aqui da câmera possível aqui, é que a claridade fica ruim. Fechou? Onde é que eu quero que você coloque o exaurimento? O exaurimento vai ficar aqui, ó. Bem exaurimento. O exaurimento vai ficar, vamos colocar aqui, olha ali, a linha bem coladinho com a consumação. Tá vendo? Consumação e exaurimento, tá? Por que que isso acontece? Às vezes, o exaurimento e a consumação estão assim, ó, exatamente na mesma linha, certo? Às vezes o exaurimento está um pouquinho do lado. Eu vou dar um exemplo clássico em que o exaurimento está junto e um exemplo clássico em que o exaurimento está um pouquinho do lado. O exaurimento não é imprescindível para a prática do crime, não, por isso que ele não faz parte essencial do elemento do iter criminis. Olha só. Tá, o que eu quero que vocês entendam nessa linha de raciocínio. Matar alguém. Puxei um revólver, apontei para você, apertei o gatilho, a bala saiu, perfurou. Você é aquela história do nexo de causalidade? Então, eu cogitei matar você, me preparei para matar você, executei e consumei o delito. Quando eu matei alguém, o exaurimento ficou aqui, ó. Exatamente, porque exaurir é colocar um ponto final. Exaurir é terminar de vez. Eu coloquei na mesma linha. Acabou. Exaurir. Perfeito? Fechou. Quando que o exaurimento está separado? Vou dar um exemplo prático. Existe um crime chamado corrupção passiva e um crime chamado corrupção ativa. Corrupção passiva é feito pelo servidor público quando ele solicita ou quando ele recebe uma vantagem indevida. E a corrupção ativa é praticada pelo particular quando eu ofereço ou prometo uma vantagem indevida a um servidor público. Fechou? Perceba que o crime, pelo princípio da taxatividade, é muito claro. Solicitar ou receber vantagem. Quando o agente público me solicita propina, ele já cogitou, preparou, executou e consumou o delito, mas não exauriu. Quando eu ofereço a vantagem ao policial, eu já cogitei, preparei, executei e consumei. Consumei, não exauriu. O que seria o exaurimento nestes dois exemplos da corrupção ativa e passiva? Seria quando ele solicitou a vantagem, eu dar a vantagem a ele, e quando eu oferecer a vantagem, ele aceitar e receber a vantagem. Mas perceba que esse crime é um crime formal. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Repito, o homicídio é simples, né? Eu tenho você como desafeto e eu vou matar você. Então eu cogito, eu preciso matar esse cara, eu me preparo, eu vou lá e adquiro uma arma, eu executo, porque eu te encontro no ponto de ônibus, eu puxo a arma, aperto o gatilho e você morre ali. Eu cogitei e preparei, executei e consumei. Eu vou responder pelo crime consumado. No crime de corrupção passiva, eu sou policial, eu estou vendo que você está vindo com um baita carro importado na 101 a 200 por hora. Então logo o que eu faço? Eu cogito, putz, é agora a hora de ganhar um dinheiro. Eu me preparo, vou para o meio da rodovia e apito e mando você encostar. Eu já estou cogitando e preparando a minha abordagem. Você foi abordado. Quando você foi abordado, eu executei o delito. Escuta, eu estava 180 por hora, 220 por hora. Se você deixar uma grana para mim, eu te libero. Eu já executei e já consumei, porque o crime é formal, basta solicitar a vantagem. Se você me der o dinheiro, exaurirá o crime.
Se eu parei na abordagem e falei, meu amigo, 200 por hora é multa gravíssima, 7 pontos na carteira. Eu não tinha vontade de fazer o crime, mas você pensou, meu Deus, eu cogitei, e agora o que eu faço? Sou condutor do veículo, eu não posso ser multado assim, eu vou me preparar, eu sou o seu guarda. Pois não, deu início à execução. E se eu te deixar um dinheiro extra? Executor consumou, ele já ofereceu a vantagem. Se eu disser, poxa, seria uma boa, e você me der o dinheiro, vai exaurir o crime. Fechou? Então, nesse primeiro vídeo do Itercrimes, depois nós vamos tratar do artigo 14, 15, 16, 17, né? Mas nesse primeiro vídeo que eu quero deixar claro para vocês é Itercrimes parte 1, né? Eu quero que vocês entendam que a linha do crime faz aquela linha do tempo, separa cogitação, preparação, execução e consumação e coloca do ladinho o exaurimento. Beleza? Fechamos aqui a primeira parte do Itercrimes e voltamos mais para frente aí com a parte do Itercrimes parte 2, porque nós vamos usar essa linha do tempo, né, para poder colocar a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior, tudo na linha do tempo e vai cair na prova. Grande abraço a todos.